Mensagem da Palavra de Deus. Deus assim instituiu a todos os homens e tem intimado e chamado homens assim que se separa para pregar o seu santo Evangelho. Evangelho dos quais que é pregado com justiça e com verdade. E a sua palavra não volta vazia, porque uma vez ela transmitida, o Senhor assim confirma com milagres, maravilha, poder e restauração de vida. E o pregador ou pregoeiro da verdade, a transmitindo, entende muito bem que os sinais seguem através da palavra do Senhor. E estes sinais dos quais são despertamentos, aonde o homem se desperta das densas trevas e vem para o reino da luz, para poder morar no reino de glória. E este reino tal, aonde só vai lavado e remido no sangue do Cordeiro. E uma vez se despertando, ele entende muito bem e sabe que está de passagem nesta vida. E uma vez entendendo que está de passagem, ele não vive mais para este mundo, mas ele vive para exaltar e glorificar ao Deus que fez o céu e a terra, a este Deus que é Espírito, e assim gosta que todos os homens o adorem em espírito e em verdade. Mensagem da Palavra de Deus, com o seguinte tema: os seres celestiais. Estes seres dos quais, para se compreender eles e o conhecermos bem mais na intimidade, temos que buscar nas Sagradas Escrituras acerca desta resposta. Estes seres dos quais que peleja pelos servos de Deus, que serve ao Deus que fez o céu e a terra. E uma vez servindo a este Deus, Deus autorizou e intimou os anjos que venham guardar aos homens, para que Satanás assim não venha destruí-los, mas serão até o dia da sua vinda guardados por Deus, através desses anjos poderosos da parte do Altíssimo. E eles se chamam os seres celestiais. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus mandamentos e nenhum de seus benefícios. A Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que remido a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que tua mocidade se reserva como a águia.
faz justiça e juízo a todos os oprimidos, e fez notórios seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos seus filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, e longânimo e grande em benignidade, e não repreende perpetuamente, nem para sempre conserva a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para o que os teme o seu nome. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós os nossos transgressores. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim é o Senhor que se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece as nossas estruturas e lembra-se de que somos pó. Pois o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, e assim floresce e logo desaparece. Pois passando assim os dias, e passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, e sobre aqueles que temem a sua justiça, e sobre os filhos dos seus filhos, e sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor anjos seus, e magnificai em poder, que cumpra as suas ordens, e obedecei em voz de sua palavra. E bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que escutais o seu benefício. E bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. E bendizei, ó alma, ao Senhor. A mensagem de hoje é os seres celestiais. E nós lemos aqui para ter base em Salmos 103, do versículo 1 ao 22. Entendemos que, como seres humanos e com os olhos carnais, nós nunca entenderemos acerca do reino de Deus. Porque no início da criação, o pecado entrou no mundo e o homem perdeu a parte espiritual, aonde ele tinha intimidade direta com Deus. E após o pecado ter entrado no mundo, através de Adão e Eva, pelo engano da serpente, que endemoniada Satanás nela, assim veio a desgraça para o nosso mundo. E hoje vivemos até os dias de hoje, deste ano que aconteceu lá no início da criação. Mas para entendermos acerca dos seres celestiais, primeiro nós vamos relatar isso para você, que tudo aconteceu lá no início, tudo foi no início concernente, mas Adão e Eva, Deus não jogou sobre ele tão somente a culpa, ainda deu a oportunidade, mas teve o castigo. Todo pecado, todo erro de um homem tem a sua consequência, porque aquilo que ele planta, ele vai colher. Se ele plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Agora, se plantou corrupção, vai colher tudo aquilo que plantou. E entendemos que da parte de Deus tem anjos celestiais pronto para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Esses anjos dos quais eles vêm de lá do céu para cá, para guardar a nossa vida, guardar a tua e a minha vida. E já com o início de base do que eu falei, Salmo 34, versículo 7 nos diz acerca do anjo guardião. Eu conheço ele como anjo da guarda, que guarda a gente de todo mal, porque 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nenhum mal chegará à nossa tenda.
este anjo, a Bíblia diz que ele anda do lado daquelas pessoas, ao seu redor guardando, porque este anjo ele sabe que ao derredor fica Satanás buscando quem possa tragar, mas ele não pode encostar enquanto este anjo estiver do nosso lado e autorizado por Deus para guardar aquele que vai herdar a salvação. E entendendo concernente a este tema de mensagem que é os seres celestiais, e para falar concernente a eles, primeiro você tem que ter uma intimidade e você tem que compreender melhor lendo as Sagradas Escrituras, porque senão tudo que nós falamos no âmbito espiritual vai se tornar para você algo que você não vai acreditar, mas quando você lê na palavra de Deus, você entende e sabe que os anjos estão prontos para guardar, porque quando o justo está de joelho no chão, Deus envia os anjos para pelejar. Aleluia, glórias a Deus. E sabendo dessa existência, nessa tarde o véu da revelação vai se abrir para você nessa tarde, e você vai entender que você não está sozinho, você não está sozinho. Há anjos para pelejar por mim e por você, e para nos guardar até o dia em que nós vamos partir desta vida para outra. E eu entendo muito bem que todas as vezes em que uma pessoa aceita Jesus Cristo, este anjo vem imediatamente da parte de Deus para o guardar, porque essa pessoa fica em sintonia direto com o céu, e Deus revela para ele até as coisas grandes e firmes que a ele não conhece. E entendendo muito bem concernente a estes anjos celestiais, eles estão prontos para pelejar, eles estão prontos para guardar, e entrando dentro desse parâmetro espiritual, e para que você entenda muito bem, não existe um tipo de anjo, são vários tipos de anjo da parte de Deus, e cada um tem uma função para assim cumprir a ordenança de Deus e para nos guardar. Aleluia, glórias a Deus. Se nós lermos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver os diversos tipos de anjo que tem. É anjo para tudo quanto é tipo de jeito e para cada tipo de função. Se lá nos densas trevas e se lá no quinto dos infernos Satanás pensa que o reino dele é organizado, o reino do nosso Deus é mais organizado do que o reino deste mundo. Aleluia, glórias a Deus. E entendendo muito bem, irmão, e após mais de 8 anos dentro da casa do Senhor e tendo experiência com Deus, eu entendo que há o reino de Deus, que é lá nos céus, há o reino dessa terra e há o reino lá do inferno, o reino das densas trevas. E entendendo muito bem que o reino de Deus é mais organizado do que o reino dessa terra e o reino lá das trevas, o reino de Satanás. Enquanto Satanás está planejando aqui para te pegar e me pegar, Deus já está desfazendo todo o laço, porque quando você está de joelho, Deus coloca os anjos para pelejar. E entendendo muito bem, a Bíblia não fala acerca de um anjo, irmão, que ele é um anjo só para trazer as informações de Deus, é um anjo que vem da parte de Deus só para trazer as informações. E é o que eu faço, irmão, é o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e tu é abençoado em nome de Jesus. Mas entendendo muito bem, estamos falando de seres celestiais, e para que você compreenda e entenda muito bem e conheça acerca desses seres, primeiro você tem que se tornar espiritual, porque na carne do osso tu não vai ver nada, mas se entrar no espírito, você vai ver o céu aberto. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: os seres celestiais. Eu me lembro quando eu vinha para cá e de repente eu meditando: Senhor, o tema de hoje vai ser tremendo, porque de mim mesmo eu não tenho nada, e agora, Senhor? E Deus falava comigo: não se preocupa, meu filho, eu vou abrir uma revelação para você do jeito que você ainda não viu. E de repente eu vi ali o céu, e vi ali os anjos, e via Deus conversando com Jesus Cristo. E de repente, irmão, é pelo Espírito, porque se tu estiver na carne, tu não vai ver o que eu vou passar para você agora. O céu vai se abrir e você vai ver a glória
revelação, Deus nos revelou ali e concernente aos céus. Mas continuando, antes de chegar lá, você vai entender muito bem. A Bíblia nos diz que desde o início da criação até neste ano agora, irmão, Deus tem chamado a homens e mulheres para entrar no seu reino. A Bíblia diz que o reino de Deus está entre nós. Quer entrar nele? Aceita Jesus Cristo para poder morar no céu. E entendendo concernente a esse reino, eu me lembro, irmão, que lá no início da criação, assim quando Deus fez Adão e Eva, e tão somente ali Deus se comunicava com o homem, Deus falava diretamente com o homem ali naquele tempo. E o que aconteceu? O que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. Mas entendendo muito para Satanás, que é um ser espiritual, e para arrancar as almas da sua mão através da pregação do evangelho da verdade. E olhando muito bem, eu vi as sagradas escrituras, e de repente eu me lembro de um homem chamado Jacó. E de repente Jacó, ele dorme, irmão, e vê o céu aberto, e ele vê anjos subindo e descendo, anjos sobe para lá e desce para cá, e ele via o céu aberto. Mas para ver o céu aberto, irmão, tem que começar a se chegar a Deus. E após se chegar a Deus, o véu da revelação da palavra se abre, e você vê a glória de Deus, e o que vai descendo do céu para cá, você vai entregando para todos daqui para aí, e Deus confirma na terra. Oh, glória a Deus. Hoje é dia de ir para o céu pela fé, irmão. Mas vamos lá então, continuando. Seres celestiais, e a Bíblia nos diz que tem o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, a Bíblia fala de alguns anjos e tem o seu nome ali. O anjo Gabriel, ele é só para entregar as informações de Deus, ele é só para entregar os acontecimentos futuros, o que tinha para acontecer, do que há por vir. Ele vem para comunicar. E a Bíblia nos diz de Daniel, e Daniel fazendo a sua oração de manhã, de tarde, de noite, e de repente ele fez uma oração tão intensa, e ali o anjo demorou a trazer, irmão, a trazer aquela informação para Daniel. E a Bíblia nos diz que tem certos anjos que eles não são para pelejar, tem anjos que é só para entregar essa informação de Deus, mas tem aqueles que estão prontos para pelejar por todos aqueles que estão em perigo. E a Bíblia nos diz que tem o anjo Miguel, o anjo Gabriel, e tem o anjo aos quais serafim e querubins que estão lá nos céus para assim para poder guardar o povo de Deus. Mas eu entendo que assim, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, este anjo da parte de Deus já veio, e dentro de nós fica o Espírito Santo de Deus. Deus é tão organizado, irmão, que Deus lá no céu comunica a Jesus, e após eles conversarem, e a Bíblia diz que o céu é mais organizado do que se pode imaginar, e um conversando com o outro ali é uma maravilha divina, e eles conversam entre si para poder determinar certos tipos de acontecimento nessa terra, para poder dar livramento àqueles aos quais que são prometidos para a salvação. Mas tem aqueles que não querem, se não quiser, morreu, sexo, juízo. Então fique aí pro céu, aceita Jesus agora, e vai vir o anjo para te guardar. Aleluia, glórias a Deus. Quem não quer ser alimentado por este anjo, irmão? A Bíblia diz que Isaías estava correndo de uma certa mulher. Não é que ele foi frouxo, é que o negócio ficou sério, irmão. Tem certa hora que é melhor se esconder para depois se apresentar a Israel. Há um tempo para se esconder, sim, e depois para se apresentar a Israel, para continuar profetizando. E de repente Isaías estava ali e correu para dentro das cavernas, e ele estava lá escondidinho por causa de uma certa mulher, irmão. Tem certa hora, amigo, que a Bíblia diz assim, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz resistir à mulher. Isaías estava na Bíblia, correu mesmo. Mas continuando dentro do nosso sermão, e desceu o anjo dos céus, e aquele anjo trouxe ali uma informação para Daniel, e trouxe um alimento, porque a Bíblia diz que o alimento que Isaías comeu, ele continuou caminhando e foi bem longe, porque o alimento é um alimento bem forte. E eu entendo que todo o alimento, quando vem do céu para alimentar o seu servo, é para ele continuar na peleja e na batalha, e profetizando a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quem é que não quer
quer ter uma experiência dessa? Quem é que não quer participar também? E quem nunca ouviu falar de Jesus, irmão? Ali no Gólgota, enquanto estava ali orando, ali no monte, e de repente ele ali orando, os discípulos todos dormiram, ninguém aguentou a oração. Então o que aconteceu? E Jesus sozinho orando, e a angústia foi tão grande, irmão, que desceu um anjo do céu. A Bíblia diz que desceu aquele anjo e o confortava. Aquele anjo estava confortando, irmão, porque Jesus já sabia o que ia acontecer na sua vida. Ele sabia o que ia acontecer, e de repente uma de suas orações, e ele orando ali, ele tão somente: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E deixou uma vírgula, e mais à frente ele via a igreja, irmão, creio eu, ele via nós nesse tempo de agora. Então somente para nós também obter a salvação, ele tinha que ir até o fim, pagar o preço da cruz, para que nós recebêssemos a salvação. Glórias a Deus. E quem nunca ouviu falar também de Elias, graças a Deus, profeta ligado no céu e na terra é uma bênção, porque estamos aqui para corrigir algo. E quem nunca ouviu falar de Elias, os quais ele correu e não somente recebeu a bênção de Deus, ele correu dos quais, mas ele correu para se refugiar e esperar em Deus. Porque esperar em Jerusalém? Porque em Jerusalém será revestido de poder para continuar a profetizar. Glórias a Deus. E continuando no âmbito espiritual, e estava ali Jesus, e Jesus orando: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas tão somente ele deixou mais à frente: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o anjo o confortava. E quem nunca ouviu falar também daquela peleja antes de Jesus ir para a crucificação, e Jesus estando ali, irmão, ele estando ali naquela batalha tremenda, aonde tudo é escrito mesmo, porque a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E de repente ali, naquela peleja muito grande, o diabo falava do lado está escrito, e Jesus falava do outro está escrito. O diabo falava do lado está escrito, e Jesus falava do outro está escrito. Ela está escrito ali, está escrito ali. E quem ganhou é quem está em espírito e ligado com Deus. E de repente ali, irmão, a última palavra, o diabo não é bobo nem nada, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu tenho uma proposta para ti. Então somente ele olhou para Jesus, era batalha espiritual, seres celestiais, e de repente Jesus como ser humano, mas olhando, ele era também um ser espiritual, mas estava ali como um ser humano. Mas de repente naquela peleja, o diabo chegou e falou assim: a última, já vi que não deu, porque ele conhece a Bíblia muito bem. Eu já vi que ele conhece de Gênesis e Apocalipse, e não tem como mesmo não tem como enganar, porque quando a seta bater na tua porta, quando a seta chegar e bater e falar que quer te ensinar, você vai até ouvir, mas quando tu abrir a tua boca, eles vão ter que se converter, porque vai descer labareda do céu. E continuando, irmão, e de repente ali o diabo olhou: não tem jeito, Jesus conhece a Bíblia muito bem, conhece até mais do que eu, mas vamos lá então. Jesus, tem o seguinte para tu, meu filho, tudo isso eu te darei, mas tem o seguinte: se prostrado me adorarem. Irmão, o diabo deve ter sido besta naquela hora de falar aquilo. E Jesus olhou para ele e falou assim: Satanás, escuta isso aqui, tudo isso é do meu Pai, e tudo que tem nesse mundo foi ele que construiu, porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas tem porém, escuta essa daqui também: arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E a Bíblia nos diz que após aquela peleja de 40 dias e 40 noites, os anjos desceram do céu para o servir. Irmão, é tanto tipo de anjo para trabalhar a serviço daqueles que iam herdar a salvação, que se eu fosse você a partir de hoje, procurava uma igreja mais próxima da tua casa e se convertia para fazer parte do reino de Deus. E continuando, continuando, há anjos que vêm para servir, há anjos que vêm para trazer alimento do céu, e há anjos que vêm para trazer a cura. Que é isso, irmão? Olha a heresia, isso não é heresia. A Bíblia nos diz de um certo tanque, e neste tanque, irmão, descia um anjo do céu no seu tempo, e a cada tempo que Deus assim ordenava, o anjo tocava naquele tanque, e aquele tanque mexia as águas, e as águas mexiam de tal maneira que o primeiro que pular
Escrituras, eu entendo que são vários tipos de anjo. Cada tipo de anjo tem a sua função. Creio eu, irmão, a Bíblia não diz isso, mas creio eu que deve ter um anjo escritor lá nos céus, porque a Bíblia diz que cada um foi julgado segundo o que está escrito. Aquele anjo escritor, Senhor, posso escrever isso aqui? Pode. Aceitou Jesus, escreve aí. Escreveu. Aí, Senhor, tem aquele ali que se desviou, foi para longe, agora não tem mais jeito. E agora? Apaga o nome dele aí do livro da vida. Que isso, irmão? Vai ser apagado? A Bíblia diz lá em Êxodo que certas pessoas, o seu nome foram apagados do livro da vida e não vão obter mais a salvação. Esses tipos de pessoas são aquelas que, quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Só vai subir no arrebatamento da igreja, irmão, se separar mesmo das coisas desse mundo. Eu não estou querendo aqui ser o dono da verdade, mas eu só sei de uma coisa, que a Bíblia tem resposta de Gênesis e Apocalipse e mostra acerca dos anjos celestiais, estes anjos dos quais eles trabalham a favor de todos nós, irmão. A Bíblia nos diz que há anjos que pelejam, e a Bíblia também nos diz acerca daquela luta, acerca do anjo Miguel e acerca de Satanás concernente ao corpo de Miguel, ao corpo de Moisés. Está escrito ali em Judas, no livro de Judas você lê esse relato, e aquela luta foi tão intensa que o anjo olhou assim para Satanás: Satanás, o negócio está sério mesmo, e quando o negócio fica sério não tem jeito, vou subir, mas o Senhor te repreenda, o Senhor Deus que fez o céu e a terra, que pode te repreender. Tem certa hora, irmão, na tua e na minha vida, quando o anjo não dá conta, tem certa hora que o negócio fica estreito, que o anjo não dá conta, irmão, aí o próprio Deus desce pessoalmente para pelejar, o próprio Deus desce para dar vitória. Pode estar lá na roça, mas se tem promessa de Deus, vai receber, porque são seres celestiais, pronto, estão a serviço de Deus e a serviço daqueles que vão de herdar a salvação. E olhando dentro das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que há seu tempo, desde o início do Gênesis Apocalipse, você olha, há seu tempo, quando a ministração de louvor era tão perfeita, irmão, que o próprio Deus vinha na terra para fazer a visitação, o próprio Deus descia para receber aquele louvor, e quando Deus descia, a igreja se enchia da glória de Deus, que muitos caíam e sentiam o poder. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, não temos como ficar com medo, não temos como nos desesperar, porque há anjos da parte de Deus pronto para pelejar pela tua e pela minha vida. E olhando as Sagradas Escrituras, eu entendo muito bem que a seu tempo tem anjos que vêm da parte de Deus, e tem gente que fala até assim: não, irmão, nós estamos na época da graça. Na época da graça não tem esses acontecimentos, não tem? Se você for ler lá na Bíblia Sagrada, você vai ver acerca do rei Herodes, já na época da graça, perseguia os crentes, mandando matar. Mas tem uma hora, irmão, que ninguém rouba a glória de Deus. Tentou roubar a glória de Deus, vai descer o anjo para poder fazer sepultar você. Este anjo desceu ao seu tempo, e Herodes, por não querer dar glória a Deus, esse anjo chegou e o matou. A Bíblia não diz que não foi Satanás, foi o anjo vindo da parte de Deus, que só veio para executar a ordem. Deus mandou nos céus, ele desce para executar. E entendendo muito bem, irmão, eu não quero trazer para você uma palavra de espanto e de terror, mas eu só quero dizer para você que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e este conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. E entrando neste mundo adentro, e neste século de 2004, o movimento, então nós olhamos muito bem, o esfriamento espiritual é tão grande que alguns não conseguem mais compreender e nem ver a glória de Deus. É necessário Deus trabalhar de diversas maneiras para que o povo venha a se despertar. Aleluia, quem nunca ouviu falar. E corrigindo aqui o que eu falei, não foi Isaías, foi Elias. Elias tão somente correu de uma certa mulher que se chamava Jezabel. Corrigindo o que eu falei no início, para que eles possam entender e falar: se confundiu, não se confundir. Crente ligado é uma bênção, irmão. Crente ligado traz até a resposta certa na hora certa da parte de Deus, e recebe as bênçãos
dos céus. E Elias correndo para a caverna, irmão, e ele estava com medo tão grande daquela mulher, porque aquela mulher o ameaçou, e ele estava dentro da Bíblia, creio eu, ele deve ter conhecido ali a história de José, porque José largou a capa e saiu correndo, porque a Bíblia diz, resistiu ao diabo, não diz resistir à mulher, então fuja para não cair. Aleluia, glórias a Deus. E continuando dentro da palavra do Senhor, e com o seguinte tema: os seres celestiais são anjos prontos para pelejar pela tua e pela minha vida. E já em Salmo 34, versículo 7 nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. E entendendo muito bem, irmão, o reino de Deus é organizado. No seu reino está lá Jesus Cristo ao seu lado, e do outro lado estão os anjos, e tem Miguel, tem o anjo Miguel, o anjo Gabriel, tem os serafins, querubins, e estão todos lá para poder dar glórias e hosana ao Deus que fez o céu e a terra. E Jesus desceu nessa terra e também implantou o seu reino aqui. Não, Pai, vamos fazer o seguinte: eu desço lá, pode ser tão grande, mas também não vai ter só reino aqui em cima e nem reino das trevas lá no quinto dos infernos. Vamos implantar o meu reino lá na terra. E Jesus também falou: o reino de Deus está entre vós, é só aceitar a Jesus Cristo e você vai fazer parte deste reino. A Bíblia nos diz que Satanás, ele luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Lá no inferno tu não vai ver Satanás pulando corda, lá no inferno tu não vai ver Satanás jogando peteca com os demônios, lá no inferno tu não vai ver curtição, e nem Satanás pegando uma onda, e nem dando passeio no shopping de vez em quando. A Bíblia diz que lá é gritos e ranger de dente, mas a Bíblia também nos diz que Deus, ele envia seus anjos para guardar acerca desses seres celestiais que são lá das trevas. E os seres celestiais dos céus, eles vêm para poder guardar a gente e guardar da distância desses cães, porque ele fica ao nosso derredor. Mas graças a Deus que ao redor está o anjo do Senhor com espada de fogo para nos guardar. E continuando dentro do nosso sermão, e dentro da palavra que é, e dentro do tema, os seres celestiais. Esses seres celestiais estão aí para isso, irmão. Senão o que seria de nós, irmão, se não fosse eles? Se não fossem esses seres celestiais da parte de Deus, pronto para nos guardar, Satanás já tinha destruído a muita gente. Satanás tinha pegado um monte de homem e tinha jogado por terra. Mas, irmão, a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque se você pecar, este anjo da parte de Deus vai se afastar, e Satanás vai tomar posse para destruir. Aleluia, glórias a Deus. Mas que isso, irmão? É verdade. A Bíblia diz de algumas pessoas que se desviaram, e de repente aquele cão que acompanhava a pessoa voltou. Todas as pessoas nascidas nessa vida, Satanás acompanha. Mentira, irmão, acompanha, porque quando a gente aceita Jesus Cristo, Deus afasta aquele demônio da nossa vida. E a Bíblia nos diz: se esta pessoa voltar para o mundo de novo e largar o santo evangelho, largar a igreja, a Bíblia diz que aquele demônio volta e traz mais 7 consigo. E tem porém, irmão, se um já é difícil, imagine com mais 7, é maior tormento. Aleluia, glórias a Deus. Se um já é difícil, irmão, já é uma tribulação tremenda, imagine com mais 7. A Bíblia diz que aquele demônio que acompanhava a pessoa, que uma vez foi afastado por Deus, porque aceitou Jesus Cristo, mas de repente aquela pessoa desvia, volta para o mundo, aquele demônio volta e volta mais 7 com ele. E o último estado da pessoa, irmão, é pior do que a primeira. A pessoa faz tanta miséria, tanta desgraça, e se não voltar para Jesus, vai queimar no fogo do inferno. Mas que é isso, irmão? Desviado tem jeito? Tem jeito. Se ajeitar a vida, largar este mundo de Deus às trevas e de horror cheio de capeta, e aceitar a Jesus Cristo e entrar no reino de Deus que está entre nós, aí sim, irmão, aí sim esses demônios vai ter que sair fora de novo e vai ter que arrumar as malinhas embora. Aquele que veio e trouxe os convidados também vai ter que se mandar e correr pro inferno. Aleluia, glórias a Deus.
Deus, seres celestiais, pronto para guardar e pelejar por todos nós, e entendendo muito bem e lendo as Sagradas Escrituras, neste ano agora não é diferente. Deus tem tentado e trabalhado de diversas maneiras para despertar o homem, para que o homem venha se despertar e entender o lado visível espiritual, o lado que para se ver tem que ser espiritual, porque só se pode ver os seres celestiais e entender que eles existem se você ler na Bíblia e entrar no Espírito. Mas para isso tem um precinho a pagar. Tem que botar a carne na churrasqueira, tem que se afastar das coisas do mundo, tem que escutar só louvor, não música mundana. E aí sim, escutando só louvor, vai se cumprir na tua vida Salmo 22, versículo 3, aonde Deus habita entre os louvores e toda a comitiva do céu vem junto. Creio eu, irmão, não diz a Bíblia, mas creio eu, quando você começa a ficar em adoração direto, é louvando, é glorificando, é na tua casa só louvor, é escutando pregação, aquele anjo que fica do lado da pessoa, o mesmo cântico que está sendo cantado no CD, ele começa a cantar também: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome sim do Senhor Jesus. E é uma glória tremenda, porque eles fazem parte da santidade de Deus. E se Deus que é Deus, irmão, para dar exemplo, para andar entre os louvores, toda a comitiva do céu vai junto. Aleluia, glórias a Deus. Por isso não se iluda. Para você obter e ter comunhão com Deus, tem que aceitar a Jesus Cristo. E uma vez aceitando a Jesus Cristo, desce o anjo dos céus da parte de Deus. E após esse anjo descer da parte de Deus, ele vai te guardar. E junto com este anjo também vem o Espírito Santo de Deus para habitar em você. E após a habitação do Espírito Santo, aí sim, toda a comitiva dos céus vai estar à tua disposição. E ainda que tu esteja no deserto e parece que vai padecer de fome, este anjo vai descer com alimento para você poder se alimentar. A Bíblia nos diz de uma certa mulher, aos quais ela foi fecundada pelo seu marido, e após ter nascido um filho, e a concorrente de sua casa não gostando, porque Abraão tinha uma promessa de receber um filho, mas ela tentou para poder assim apressar a bênção de Deus, e ela deu uma empregada para poder assim o seu marido ficar com ela. E após ter ficado e ter nascido o filho, a Bíblia nos diz que esta mulher também recebeu a promessa dela, e o filho dela também nasceu. E de repente aquela concorrente viu que a sua amiga estava na sua casa, então houve uma contenda entre as duas. Ela falou com o seu esposo para que a expulsasse de casa, e de repente o esposo a expulsando de casa, ela foi para o deserto, e ela estando no deserto, e os dois começaram a perecer, irmão, e o menino começou a chorar, e de repente o menino chorando, e a mãe não aguentou, irmão. A mãe, quando vê um filho com fome, só quem é pai e quem tem família sabe muito bem quando o negócio se estreita dentro de casa. E de repente aquela mulher no deserto e o menino chorando, e ela saiu a um tiro de flecha, ela saiu por uma distância de um tiro de flecha, e de repente ali, ela chorando, irmão, ela chorando do lado e o menino gritando do outro, ela chorando do lado e o menino gritando do outro, e Deus ouvindo lá do céu. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E chegou a hora de Deus: anjo, desce lá e fala com aquela mulher que o filho dela tem promessa minha. Glórias a Deus. E de repente um anjo desceu e falou: mulher. A Bíblia nos diz, irmão, que o menino gritava e a mulher chorava. O menino gritava de fome e a mulher chorava do lado, e Deus olhando a lágrima da mãe e o choro do menino, Deus enviou o anjo para comunicar que aquele menino tinha promessa. Há anjos que vêm da parte de Deus para trazer as informações, mas só aqueles que têm intimidade
e neste presente século, só para cumprir o cumprimento aos quais que é a pregação do Evangelho, enquanto muitos estão se aposentando, falando, não, para que eu vou continuar ensinando algo que a pessoa já sabe? Se fosse assim, Jesus não vinha para este mundo, porque a Bíblia nos diz acerca de um relato que Moisés e os profetas já pregaram, e até um que chegou até Malaquias, e ali continuou pregando, e de repente começou a cumprir aquilo aos quais que se entra no Novo Testamento. E se é para pregar, é para pregar, e eu não me canso de falar a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Pode estar no deserto, mas Deus envia o anjo para alimentar. E entendendo muito bem, irmão, e sabendo acerca dos seres celestiais dentro deste tema de mensagem, quem não conhece Bíblia, irmão, nesta hora está mais perdido do que segue tiroteio. Vai falar que está falando heresia, vai falar que isso não existe, e vai falar que não tem como isso acontecer. Mas vendo de Gênesis e Apocalipse, e vendo que a resposta de Deus, quando o justo está com o joelho no chão, Deus coloca os anjos para pelejar. Aleluia, glórias a Deus. E esta é a mensagem que assim o Senhor colocou no nosso coração, para poder assim vos falar para vocês. Nós não estamos sozinhos, há anjo da parte de Deus, pronto para pelejar por todos nós. Então receba aí, irmão, receba aí a tua vitória, receba aí a tua vitória. Você não está vivendo em vão, e você não vai sucumbir, você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir na tua vida. Pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai te guardar. Você já olhou para o lado? Viu aí este anjo que está do teu lado? Abra agora os teus olhos espirituais para você poder ver. O que eu estou te relatando e falando não é coisa de crente doido, mas a fé é possível. Tudo é possível aquele que crê. Se você abrir agora os teus olhos espirituais, você vai ver o anjo de Deus do teu lado. Aleluia, glórias a Deus. Por isso creia. Deus tem promessa de Deus para você, e se tem promessa, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Eu conheço história de pessoas que se levantaram contra Deus e pereceram. Quem nunca ouviu falar de John Lennon? Quem nunca ouviu falar de Cazuza? Quem nunca ouviu falar de Mamonas Assassino? Se levantaram contra Deus, pereceram. Se você for ver o relato e a história de cada um, você vai ver que a vida deles foi igual do rei Herodes, tentando roubar a glória de Deus. E já na época da graça, o anjo vindo da parte de Deus, a Bíblia não diz que foi Satanás, foi o anjo que veio da parte de Deus e tocou-lhe com a espada de fogo fumegante, e aquele homem pereceu. Há anjos que vêm da parte de Deus só para cumprir as suas ordenanças, e para tirar aquele da frente que tenta atrapalhar a obra de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Por isso se desperta-se e entre no reino de Deus, e seja mais um como a gente, pelejando para ganhar as almas que estão na mão de Satanás, este ser espiritual que destrói a qualquer um, se não tiver misericórdia de Deus na vida. Por isso vigie, porque o diabo não está enganando, não está brincando com ninguém. A Bíblia diz que ele está matando, roubando e destruindo, e quem está se desligando do reino de Deus está caindo no laço dele. Desperta-se agora, antes que o ano vire, porque se o ano se virar e no dia 31 de dezembro tiver que acontecer o arrebatamento da igreja, tu vai ficar.
e vai conhecer quem é o anticristo, e vai conhecer a realidade da Bíblia Sagrada, porque todas as profecias se cumpriram, e uma das maiores profecias está para se cumprir agora, que é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja acontecer, nós vamos subir para a glória, e após chegar no reino de glória, estaremos para todo sempre ao lado de Deus, e dando glórias ao Senhor que fez o céu e a terra, e conheceremos realmente quem é este Rei da glória, quem é este Deus que fez os homens imagem e semelhança sua. E uma vez se tornando imagem e semelhança de Deus, estamos nessa vida assim para honrar e glorificar o seu santo nome, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que ama todos os seres humanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso se desperte agora, para morar no reino de Deus, este reino dos quais só vai para lá lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós vivemos nessa carne, o nosso espírito está dentro de uma carne. Quando esta carne desce à sepultura, ela apodrece, mas há um espírito e uma alma que tem que voltar para Deus, e só dependerá de você e de mim continuar pregando o Evangelho, para